Oi, gente, vamos começar mais um episódio do Conversa Paralela, o podcast do ICEV. Eu sou Rayana Grelli, diretora-geral da faculdade. Eu sou Isabela Paranaguá, professora de Civil e Processo Civil aqui no ICEV. E a nossa convidada de hoje é extremamente especial. Ela aceitou um super convite da professora Isabela. Né, Isabela? Eu vou aqui pegar minha cola, não vou mentir para vocês, porque ela tem muitos predicados e eu não quero errar nenhum deles. Ela é advogada, é consultora em desenvolvimento social e humano pautado no direito e nas novas tecnologias. É especialista e atuante desde 2014 em direito digital, privacidade, proteção de dados pessoais, compliance e contratos. É mestranda em ciências jurídicas, sócia fundadora do grupo Caoso, que se trata de um conglomerado de instituições que promovem soluções para problemas sociais que impedem as novas tecnologias de serem realmente efetivas e úteis para o desenvolvimento socioeconômico do Brasil. Então, vocês podem ver pelas características dela que o nosso tema hoje tem tudo a ver com impacto social. Eu quero dar as boas-vindas a Caroline Utomi, bem-vinda, muito obrigada por ter aceito o convite para vir para o terceiro DNT, conversar com a gente sobre o tema. Amanhã ela vai falar lá no palco, mas agora aqui no podcast a gente vai falar sobre mulher, gênero, mercado de trabalho e as violências que estão nas entrelinhas ou nem tanto nas entrelinhas nesse mercado. Bem-vinda, Carol. Muito obrigada, Rayana, obrigada, Bela. Estou muito feliz de estar aqui, primeira vez em Teresina, e aí chegar aqui com vocês, para mim é uma honra. Agradeço muito pelo convite, de verdade. Uma honra para a gente também, Carol. E para começar, eu quero saber de você, estou super curiosa, conta um pouquinho eu já falei um pouquinho dessa trajetória, mas me fala como é que você começou a se interessar por esse tema. Bom, é difícil, hein? A Bela sabe que eu falo bastante, mas eu vou tentar resumir. E fiquei sempre à vontade aí também para interagir, me cortar. Bom, eu atuo na área de direito digital desde 2014, sou advogada nessa área. E eu iniciei no direito, na verdade, no direito bancário. E aí eu era estagiária e eu decidi mudar ali de emprego. De direito bancário para impacto social. Não, você acredita? Foi. E aí eu decidi mudar e por um acaso, mas nada por acaso, eu acabei caindo numa empresa que trabalha com tecnologia. Na verdade, eles fazem a governança da internet no Brasil, que é o Nick.br. E aí foi um mundo totalmente diferente para mim e que me deixou ali anos-luz à frente do que eu estava. Porque, na verdade, me abriu tudo que as novas tecnologias poderiam oferecer para a sociedade. E ali dentro eu tinha um aspecto muito diferente da advocacia, porque eu tinha um aspecto jurídico como advogada, mas lá eu trabalhava em um ambiente técnico, então eu trabalhava com quem desenvolvia realmente a internet e as novas tecnologias. Então eu estava num mundo totalmente diferente e entendendo como a internet funcionava. E ali eu consegui enxergar, por meio das pessoas que estavam lá, que assim, pesquisadores, doutores. Isso foi quando, Carol? 2014. 2014. Então, 10 anos. Vou dar um recado para os alunos de direito do ICEV que estão assistindo a gente agora. Gente, 2014 e a Carol já estava no mundo do direito envolvido com tecnologia. E a gente está aqui hoje, né, falando sobre isso. Não, é isso, é muito importante. Inclusive, eu até já vou aproveitar a sua fala, porque eu falo que eu preciso de advogados que trabalhem na área de direito digital. Está faltando. Então, assim, sim, concorrência precisa, é necessário, porque a gente não tem muitos advogados realmente técnicos. É diferente você conhecer o aspecto jurídico, é diferente você entender como a internet funciona. Então, você precisa desse conhecimento. E, então, a gente precisa muito de advogados, né? Assim, eu tento dar palestras nas universidades para poder convencê-los, porque não é saturado. Então, assim, dá para ganhar dinheiro, ser feliz e fazer pela sociedade. Não, Bela, então o próximo visita. Tá vendo? A próxima visita não vai ser mais sobre mulher e gênero. Carreiras jurídicas. Vai ser sobre carreiras jurídicas na tecnologia. Vamos agendar já para o próximo semestre. Sim, pode, por favor. Eu quero muito trazer cada vez mais pessoas, porque é necessário, senão a nossa sociedade ela nunca vai avançar.
E aí, fato é que lá, eu justamente percebi, por conta dessas pessoas que trabalhavam lá, o presidente, ele é considerado o pai da internet no Brasil. Então, eu realmente tive um aspecto muito profundo com esse tema. Então, eu percebi que eu já achava o direito como algo que é essencial para a sociedade, para a gente poder se desenvolver, mas lá eu vi que as novas tecnologias, em especial a internet, eram ferramentas fundamentais e essenciais para levar o nosso país para um desenvolvimento. Então, o Brasil tem tudo para sair do subdesenvolvimento e ir para o desenvolvimento. E as novas tecnologias e a internet estavam sendo desenhadas para isso, já há muitos anos atrás mesmo. E eu via as pessoas construindo com o ânimo de ser inclusiva, de ser diversa, de trazer acessibilidade para as pessoas, porque vamos pensar o seguinte, que esse âmbito de novas tecnologias faz com que cada indivíduo consiga atingir o seu maior e melhor potencial. Só que ali era o mundo perfeito de quem estava construindo, os técnicos, os pesquisadores. E eu tinha o âmbito jurídico, que eram os problemas ocasionados no ambiente digital. Porque lá a gente recebia vários processos, não só que a empresa estava envolvida, porque a empresa tinha que tomar decisões. Então, tirar conteúdo, dar alguma informação, porque ela estava no centro da internet. Então, eu comecei a ver, de um lado, a construção, o propósito, e do outro lado, as problemáticas e as pessoas querendo barrar o uso da internet, assim, tendo indenizações, era algo bem pesado. Aí eu falei, gente, tem alguma... Barrar o uso da internet, desculpe te interromper, mas como assim? Sim, a gente tinha vários casos em que adolescentes praticavam ilegalidades, não era só a questão do cyberbullying, né? Era a utilização indevida de imagem que ocasionava algum tipo de crime para os pais, ou então alguma indenização dentro do âmbito escolar. E aí os pais começaram a se preocupar e falar, não, assim, a gente tem que parar, alguma coisa tem que acontecer. E aí eu olhava aquilo e era desesperador, porque eu falava, não, gente, não é o barrar que vai resolver, porque a internet é uma super ferramenta. Só que uma excelente ferramenta em um ambiente não preparado, é um tiro no pé. É o que eu falei pra Bela hoje, é como você colocar uma Ferrari numa rua esburacada, não vai atingir a potência, vai ser ali inútil, e às vezes até um problema. Também dá dinheiro para quem é pródigo, é a mesma coisa. Então a internet, e hoje a inteligência artificial também, que é uma das maiores tecnologias já utilizadas, é uma ferramenta muito poderosa, só que o ambiente precisa estar preparado. E o Brasil e o mundo não estavam. Só que o Brasil ainda é um ponto maior, primeiro porque eu vivo nele, então eu consigo enxergar as problemáticas de forma mais profunda, mas também a gente já tinha muitos problemas sociais existentes, e aí a gente colocou essa ferramenta. Diferente da União Europeia, que eu não estou falando que não tem problema porque tem vários, mas eles tinham menos problemas do que a gente com questão social. Então, isso a gente não tem como, Sim, né, sim. como negar, né? Exatamente. O fato da disparidade social e do ambiente social que aquela ferramenta vai ser inserida, né? O nível de letramento social. A gente tem letramento digital, perdão. isso. Porque a gente tem hoje praticamente no Piauí, quase 90% da população com um smartphone na mão. Exatamente. O Piauí, especificamente, é cabeado de fibra de ponta a ponta. É isso. Então, tem internet em todo lugar. Mas e o letramento digital, né? Como usar a internet, aí realmente se torna um problema. Não é querendo ser classista nem nada disso, mas realmente... A gente tem uma ilusão hoje que, assim, a gente fala de metaverso, né? Da realidade aumentada, só que a gente vai, por exemplo, para Manaus e um monte de gente não tem acesso à internet básica, né? Então, assim, a gente vive numa bolha, e eu vivia nessa bolha também de tecnologia, porque convivendo com eles, eu sabia exatamente, assim, tudo o que está sendo discutido agora, a gente discutia lá há muitos anos atrás. Só que era uma bolha. As pessoas não tinham nem ideia daquilo ainda, as pessoas não tinham acesso. E aí, a gente pensa numa questão social, isso causa ainda mais disparidade, porque quem não tem acesso está ficando cada vez mais para trás, porque quem tem acesso à tecnologia, né, nós temos, por exemplo, a gente consegue ter acesso ao conhecimento lá na frente. Sim. E aí, quem não está tendo vai ficando ainda mais para trás. Então, hoje, o que nós temos? A gente tem uma ilusão de desenvolvimento, porque a gente está na época que é mais tecnológica, ou seja, maior tecnologia sendo produzida em menor quantidade de tempo, então a gente tem uma evolução tecnológica, mas socialmente nós estamos retrocedendo, só que a sociedade não percebe isso, a gente não foi preparado para isso. E assim, gente, eu amo tecnologia, tá? Eu sempre pinto aqui, mas assim, eu sou totalmente tecnológica e eu acho que é a melhor ferramenta. Eu sou contra abolir, sou contra proibir, inclusive eu tenho alguns programas que são para pais,
pais e para escolas, para conscientização. E aí tem uma problemática, que no começo eu achava que tinha que proibir o uso até certa idade. Então eu estudei muitos anos, né? A Fiz França vários está programas. fazendo isso Tá agora. fazendo, isso. exatamente. Nas escolas onde eles estão fazendo, eu acho que é ok, eu acho que é bom e eu Sim. posso comentar um pouco sobre isso. Mas, no âmbito geral, eu orientava também os pais, eu não sou pai e mãe, mas pelos estudos de consequência que ocorriam há anos, Sim. eu falava assim, não, gente, tem que proibir, por quê? Eu via os problemas na prática com as escolas, né? Porque eu atuo também diretamente com as escolas. Então, eles não estão preparados para o acesso ao conteúdo que está lá. É uma Sim. cabeça de criança com acesso livre, não dá para controlar. Então, eu achava que tinha que proibir. Só que depois de um tempo, o que eu percebi? Gente, para os pais é quase impossível fazer esse controle. Na boa, né? Porque assim, você pode proibir dentro da sua casa, mas o seu filho vai ter acesso na escola, além dele se sentir excluído, que ok, isso você pode até ignorar, fato é que ele vai ter acesso fora e ele não vai estar preparado. Então, o ideal é você preparar ele para um ambiente não Uma controlado. educação digital. E eu ainda te faço um parêntese, né? A gente sabe, isso é consenso, que não se deve utilizar telas até 2 anos de idade. Isso é consenso, né? Na neurociência e tal, na psicologia infantil. Porém, a realidade de uma mãe e de um pai periféricos É isso. é totalmente diferente da minha realidade. A gente Exato. precisa entender. É totalmente diferente eu estar na minha casa e quando eu estou na minha casa poder dar atenção para minha filha de um pai e mãe periféricos que estão lá em casa, mas estão limpando a casa inteira, estão fazendo almoço, estão lavando roupa, estão estendendo roupa, às vezes, né? Isso. Então, assim, a gente precisa entender as realidades diversas. É isso, perfeito. Exatamente. A gente tem que entender esse contexto e o que dá para ser feito. Então, hoje, eu não prego a proibição, mas eu falo que é a consciência mesmo. Sim. Você ter a consciência, você consegue saber os seus limites. Então, assim, estabelecer limites, ter consciência dos impactos mesmo. Sim. As pessoas não pensam, por exemplo, que, gente, desde quando que parou de ser perigoso você estar com uma tela? Porque antes, para assistir televisão, nossa mãe falava, não pode ficar perto, porque vai prejudicar a visão. Hoje a gente fica, que momento que isso mudou? É assim. Isso. É assim que a gente fica. Ou assim. Mudou? Nosso né? corpo geralmente agora tá tudo bem? Tá tudo bem ficar Não com a tela 2 centímetros do olho? Não, eu iniciei alguns estudos, agora um pouco mais aprofundado, com relação à visão, audição. Tem muita gente com problema de audição. Os fones, a gente tá usando o tempo inteiro. Nosso corpo não está preparado para isso. E a gente até conversou um pouco sobre isso, do TDAH, né? Então, assim, existem muitas pessoas, mas eu iniciei um estudo, vai demorar um pouquinho para eu terminar, porque são muitas coisas, mas eu tendo a acreditar que sim, tem pessoas com TDAH, sim, mas eu falo assim, gente, mas você já tinha sido diagnosticado antes ou foi agora? Porque, na verdade, o que está acontecendo agora é que a nossa mente, ela não está preparada para assimilar a quantidade de informações que nós temos. O nosso cérebro tem um limite, né, de capacitação mesmo, de processamento. Ele vai travar em algum momento, são os né? bits mesmo. Então, assim, a gente tem um processamento, tem um estudo lá, que acho que vai entre 16 a 25 bits, por exemplo, e a gente está recebendo milhões de informações por minuto. Então, é óbvio que a gente não está conseguindo prender atenção. Não é TDAH, não estou falando que não seja, mas talvez não Investiga primeiro. Isso. Né? Tipo, diminui as telas, Isso. diminui a quantidade de tempo que você passa no WhatsApp, começa Isso, a fazer um perfeito, detox digital, isso. né? E aí você imagina a criança que está em desenvolvimento. Gente. Inclusive, ainda sobre esse fato, uma das 10 tendências do direito de família para esse ano de 2024 é o abandono digital. Então, a gente precisa de uma educação digital para que o abandono digital não ocorra e para que também tenha mais olhar cuidadoso por parte dos pais dessa superexposição que às vezes até não intencionalmente ele faz com os filhos. Exatamente. Eu tenho muita preocupação com isso, porque você é especialista em tecnologia e você sabe que tem a Deep Web e todos os crimes que podem ocorrer se utilizando de dados, documentos das crianças e adolescentes. Muito triste. E outra, assim, é impressionante tanto que vicia. Eu tenho uma filha de 5 anos, né? Eu não é proibida a tela, mas é restrita. Sim, né? Perfeito. E ela pode assistir 20 minutos por dia em horários. Ela não quer assistir na televisão. Ela quer assistir no celular. É isso, Por que ela quer assistir no celular se na televisão ela pode? E assim, ela não assiste no celular porque a gente não dá. Mas ela fala, ela sempre vai perguntar, mãe, é na TV ou no celular? Filha, no celular. É na TV, filha. Não tem celular. Então, assim, por quê, né? Que essa telinha é tão hipnotizante. Gente, isso é muito importante. Assim, primeiro que o ponto principal é a gente entender
que as novas tecnologias, elas mudaram o mundo, e aí a gente não repensou a forma de avançar na humanidade. A gente precisa repensar como avançar na humanidade agora com as novas tecnologias. Isso precisa ser algo consciente de ser feito, porque senão a gente está caminhando, sim, eu não estou assim, sendo pessimista e nem exagerada, mas a gente está indo para uma autodestruição, é real isso, entendeu? Porque o que a gente está fazendo é ir não deixa a vida me levar, sendo que não pode ser assim. Então, esse repensar na humanidade precisa existir de forma totalmente consciente. E, por exemplo, essa questão das crianças, né, de acessar e de não ter a limitação é muito grave, assim. Então, quando eu vou nas escolas fazer a palestra, fazer esse programa que eu faço, de conscientização digital, vários me procuram e, assim, alguns estão sofrendo assédio sexual, eles perguntam se é normal, eles não fazem ideia. A menina adolescente não tem ideia, às vezes tem 11 anos, 10 anos, e não tem coragem de falar para os pais, porque não sabe, não quer que proíbe, e aí vem conversar, isso aqui tá errado, isso aqui tá certo. Tem medo de falar pro pai, o pai tirar o celular. Exatamente, né? exatamente. Para ela é um meio de socialização também, é muito complexo. Exatamente. Então, assim, tá num mundo realmente que é obscuro e precisa ter educar não é fácil. Então, assim, e agora não vai ser fácil, vai ser pior. Só que a gente pode usar as tecnologias para algo muito bom. Então, assim, tem diversos jogos educativos que você pode usar, colocar os limites, né? Então, assim, tudo isso é algo muito importante da gente fazer e desenhar com o futuro das novas tecnologias. A gente precisa fazer isso, né? Carol, e já que você utilizou o exemplo de uma menina, de uma adolescente, trazendo esse impacto da tecnologia agora para as questões de gênero, o que é que você pode antecipar para a gente? A gente sabe que sua palestra é amanhã, mas aqui é o podcast que vai ficar eternizado do ICEV. O que é que você pode trazer sobre essa relação de gênero? Olha, essa questão de gênero é algo que é bem complexa, né? Não dá para falar tudo, mas eu acho que a gente tem que entender as relações com relação às pautas de gênero e a tecnologia da seguinte maneira. Primeiro, a gente precisa reconhecer o que isso causou na nossa história. Então, eu acho que quando a gente teve acesso à informação, a gente começou a achar que estava acontecendo mais, ao invés de só entender que, na verdade, agora está sendo posto à luz o que já acontecia. Sim. E aí, as pessoas hoje em dia têm uma ilusão, e eu falo das mulheres e dos homens, de que a questão de igualdade de gênero está claro para todo mundo. Porque algumas pessoas avançaram como a gente, com certeza a gente avançou em estudo e a gente entende cada vez mais a importância da pauta e como discutir a pauta. Mas a gente não venceu a guerra. A gente vê essa guerra, eu tenho a impressão que a gente está vendo essa guerra assim. Gente, é muito claro que existe o machismo, é muito claro que existe a desigualdade de gênero, por que todo mundo tá assim ainda? E aí fica uma revolta, todo mundo brigando. Ah, mas é um machista, isso aqui, e briga um. Ah, porque a mulher tem que fazer isso, a mulher é aquilo. E assim, gente, vamos entender que a gente tá na outra parte da guerra. Então, assim, a gente passou da parte que a mulher era totalmente submissa, não era ninguém. Depois a gente passou pela luta lá das mulheres que vieram antes de nós, que elas conseguiram quebrar, então, direito a voto, direito a conquista de direitos mínimos. Direito a trabalhar, né? Direito a trabalhar, de viver, né? Direito de viver. Ela conquistou ali. A partir dali, agora a gente tá num outro momento da luta. Ela não acabou. Então, não adianta a gente achar que, assim, eu não tô... eu até tenho cuidado às vezes pra falar isso, porque parece que eu tô passando pano até, inclusive, pra parte masculina, mas eu não estou. Mas a gente achar que eles têm consciência de que, assim, tem que... Eles agora vão aceitar que vai ser tudo igual, tá tudo bem. Eles não vão, porque, na verdade, a gente tem que entender como o cérebro humano funciona, entendeu? Então, o homem... E nós também fomos criados numa sociedade machista e isso ainda não mudou. A gente tá caminhando para isso. Então, o que a gente vai fazer? Qual que é o próximo passo? Né? Então, as novas tecnologias trouxeram pra gente uma amplitude de acesso ao conhecimento que é muito importante, que é a gente entender como o mundo está se movimentando. Existem países ainda que estão muito atrasados do que o Brasil com relação muito a mais. isso. Inclusive, assim, quando a gente olha países, a gente falou de uma coisa relacionada à diversidade, de aprofundamento de questões sociais, né? E citou países europeus como mais avançados, mas quando você olha, por exemplo, quando você traz direito da mulher, família especificamente, que você tem muito conhecimento sobre isso. Por exemplo, na França, o divórcio, as leis de divórcio são extremamente prejudiciais, né, para o lado feminino. Então, assim, nesse ponto de gênero, apesar de estarmos num país machista, sim, né, o Brasil avançou muito. Muito. O Brasil avançou muito. Em legislações também, né? Em legislações também, né? A gente tem leis hoje
que falam disso, né, da necessidade de ter de promover a igualdade e uma equidade de gênero. Então, Exatamente. A gente tem esse estímulo, as nossas legislações estão cada vez mais atualizadas. A Maria da Penha todo ano é atualizada. Sim. Exatamente. E ótimo você falar isso, Rayana, porque estamos aqui com uma palestrante com dupla nacionalidade, Sim. que pode trazer alguma contribuição também, Carol, sobre como é esse lado na Nigéria, pra gente conhecer Sim. melhor. Nossa, gente, lá na Nigéria dá vontade de chorar, assim, essa é a verdade. É um país extremamente machista, inclusive, né, eu tenho muito acesso tanto à Nigéria quanto aos nigerianos. Lá é cultural, literalmente. Inclusive, até eu tenho ações vinculadas com a Nigéria, eu promovo a cultura da Nigéria aqui no Brasil, tenho apoio da Embaixada da Nigéria. E é uma questão que eu aprendi, inclusive, a respeitar para eu conseguir trabalhar. Porque a gente também tem que entender, é muito importante. Assim, Olha como é. É isso, assim, a gente tem que... Isso é um ponto que eu falo do conhecimento que eu estava trazendo aqui para vocês, que eu posso vincular diretamente com essa questão da Nigéria, que nós temos que ser sábias de saber o momento da luta, entender que nós estamos, para entender que se eu for direto com o pé na porta, achando que assim, tá bom, vamos aceitar, eu não vou vencer essa batalha. Então eu tenho que, sim... Mas é difícil, né? É muito difícil, é muito difícil. É só muito que... difícil. Porque olha a situação. A gente é oprimida, e eu falo, eu quero até fazer um recorte aqui. Eu falo que a mulher, né, conquistou esse direito de trabalhar, mas aqui vamos fazer um recorte de cor. É né? isso, Vamos sim. fazer esse recorte de Sim, cor e de sim. classe. Porque a mulher preta nunca teve a opção de não trabalhar. É isso. A mulher preta pobre, né? É isso, então ela é. sempre trabalhou. Ela precisou Exatamente. trabalhar para sustentar a sua família e muitas vezes trabalhar sozinha. Isso, de graça, às De vezes, graça, Sim. né? Quase uma situação de uma escravidão moderna. Então tá, feito esse recorte, que a mulher preta sempre trabalhou. Apesar disso, não vou desmerecer a luta, que é feminina, no geral, de não termos a necessidade. Tinha em lei, gente, a gente precisava pedir permissão pro marido para poder trabalhar. Exatamente, Tinha em lei, né? Era permissão Depois pra tudo, né? Vou pedir para os meninos fazerem um recorte aí na edição e colocar que até, se eu não me engano, acho que 1962, algo assim. Depois eles vão me corrigir. Vão me corrigir, tenho certeza, eu não vou lembrar a data certa. Mas para a mulher trabalhar, para a mulher abrir conta em banco, a mulher não herdava. E a laqueadura só foi autorizada ano passado. Ano passado. Foi uma autorização para o marido. Foi uma loucura isso. E quando a mulher era solteira, tinha que pedir autorização para o pai. Isso ano passado. Eu não quero ter filhos, eu sou 2024. solteira, eu sou uma pessoa, né, tenho 40 anos, sou solteira 30 ou 20, mas sou solteira, sou independente, não quero ter filhos. Meus pais precisam autorizar. Exato. É uma posse. Não, né? É isso. Assim, É a posse do corpo do outro. E aí você falou, Carol, disso, que a gente acha que tá todo mundo no mesmo nível. Gente, eu vi um vídeo esses dias, eu não vou dar arroba, né, pra esse tipo de gente. Eu preciso respirar, entendeu? E ele falava assim, mulher bonita não trabalha. Gente, eu vi isso. Eu vi. Não. Vocês viram isso? Eu vi. Eles falaram assim, a verdade é que mulher bonita não trabalha. Isso foi porque a mulher bonita, ela ou os pais sustentam, ou o marido sustenta, ou ela tem um pseudo-trabalho. Que é modelo. Ele falou que não trabalhar. Ele falou... A Gisele Bündchen nunca trabalhou na vida. Não, imagina. Eu né? ando refletindo sobre isso. E eu Rayana. acho que eu ganhei o atestado de feia, porque eu não... Amanheci feia naquele dia, porque nesse tinha que dia, trabalhar. Exatamente. Eu também Acordei. Gente, eu tô trabalhando. E o pior, feia por vontade, porque trabalho, porque quer. Né? Assim, então, Exatamente. então é isso, né, gente? Não, Eu muito reflito sobre importante. isso, muito legal você ter trazido isso, Rayana, porque aqui a gente está se beneficiando da tecnologia e uma rede social que está aberta para todo mundo, isso é bom, é democracia, e a gente, no corte de gênero, vê mulheres e homens como esse exemplo, se utilizando de saberem que nós somos maioria no país e vamos bombar e viralizar, e mulher elegante não pode tomar chopp, mulher elegante gente, não nem pode fala. usar Isso francesinha. Não, gente. E aí, é sempre usando a figura da mulher. A mulher sempre sendo objetificada e julgada. E a outras todo mulheres. tempo, porque dá engajamento. Não, dá engajamento. Dá engajamento. E assim, é o que eu sempre falo.
que a boa ferramenta que é a internet, ela potencializa tudo. Então, a partir do momento que veio em um ambiente que já era ruim, gente, desculpa. Então, assim, a gente tá potencializando, né, as práticas que já aconteceu, só que tá piorando. Então, se a gente não entende o que é a tecnologia, o impacto... Joga pote, né? Antes, assim, é óbvio, é maravilhoso. É uma ferramenta maravilhosa, né? Tá todo mundo aqui com o computador na mão. Só que agora você tem um computador na mão. Só que sem conhecimento, né? Assim, e você tem um computador na mão de um machista, você tem um computador na mão de um misógino, você tem computador na mão de um racista, de um fundamentalista. De um fundamentalista. E assim, e mais do que isso, um dos pilares que eu trabalho aqui é da conscientização digital, que eu falo da conscientização, assim, a gente está na era da informação que mais somos desinformados. Então, qual que é o ponto? Quando a gente passou para o ambiente digital, nós não fomos preparados para esse ambiente. E aí, o que acontece? Existem as pessoas péssimas, então os racistas, os misóginos, né, os xenofóbicos, enfim, os machistas, mas existe uma gama da população que é a manada. Que acontece? Como a gente não foi preparada para assimilar a informação da internet, sai um vídeo de alguém falando X, tipo, a mulher elegante não tem que fazer isso, ou a mulher que faz isso é isso. A pessoa que não trabalhou a sua mente para entender como a mente humana funciona, como que tinha que assimilar a informação, ela pega aquilo como verdade e vai disseminando. Aí, o feminismo prega isso. Gente, eu falo o seguinte, você falou do ponto da diversidade dentro do feminismo, isso é muito importante. Então, o feminismo, basicamente, a gente tem que entender como a luta por igualdade de direitos, ponto. A partir daí, a gente tem várias outras camadas e recortes que a gente tem a mulher que ela vai achar que é certo tal coisa e a gente tem que respeitar essa mulher. A outra mulher que vai achar que é certo outra coisa. Se as mulheres entendessem que primeiro a gente tem que vencer a igualdade de direitos, respeitando inclusive a nossa diversidade, a gente já avançaria nisso. Só que a gente não estava nem preparado para isso ainda, por isso que eu falo, de maneira consciente, a gente tem que entender o momento da guerra que estamos agora, que é inclusive da gente se unir e falar assim, eu não tô preocupada se você quer ser dona de casa e eu quero ser advogado. O que a gente tem que entender como a gente vai fazer escolhas livres? Para você poder ser sua dona de casa do jeito que você quer, para eu tomar o meu vinho, você tomar seu chopp, porque a liberdade, mas a igualdade de gênero é você ser livre para você ser o que você quiser. É diferente de você ser dona de casa porque você é submissa. Diferente de você escolheu ser isso. Ok, vamos lutar para que você possa escolher. Vamos lutar. Depois a gente discute. E aí, entendeu? assim, você vai escolher isso, tudo bem, mas, por exemplo, você vai ter o seu trabalho, o trabalho do cuidado reconhecido como possibilidade de remuneração. Tem liberdade financeira lá sendo dona de casa? Esse debate que já está acontecendo. Só é livre quem tem liberdade financeira. Começa por aí. É isso, entendeu? Né? Isso e aí, como que você vai ter essa liberdade financeira? Né? Porque, gente, num país extremamente desigual e que tem não padrão masculino de companheiro lá. Exatamente. 10 podcasts do Conversa Paralela. A gente tem muita coisa para falar, porque... Mas sabe, para finalizar aquela parte da rede social, até aquela que reproduz um discurso de não liberdade total da mulher, eu vejo, reflito, respiro e respeito. Porque talvez ela não imagina... Talvez ela não imagina que ela tá ali... Isso, não faz ideia. Houve a conquista do direito. Não faz ideia. Não, essa ela talvez. Tá falando ali porque houve essa conquista. Essa tem muitas que não tem... Tem umas que encarnam personagem? Tem. Eu acho isso também. Tem. Sabe, eu acho que tem muitas que não tem consciência, né? Então a gente não chegou... quase que o letramento, inclusive. Isso, ela importante. não entendeu ainda. É isso. Ela tem essa. Mas tem uma galera que é bem estudadinha, que se utiliza de... Sabe o que tá fazendo. Né? Eu vou fazer até a pose da influencer, ela faz assim. E aí ela diz como é assim, acho péssimo. Fala assim mesmo, você não faz. É assim, gente, eu acho que triste, né? Chega a ser triste. Aproveita. Eu acho que... Bom, mas enfim. Não, mas mas porque, sabe, é inteligente de saber como o cérebro humano funciona, que tem um objetivo muito específico, só que não consegue entender em questão social esse impacto. Então a gente precisa hoje ter muita consciência e responsabilidade social das nossas falas, do que a gente está fazendo. Todo mundo pode ser livre, mas a gente tem que entender que a maior parte da população não teve uma educação adequada de conseguir pegar a informação, disseminar essa informação, processar essa informação e ter um desenvolvimento crítico efetivo, entendeu? Então, e aí a pessoa pega
e se utiliza de um discurso. Poxa, a pessoa é um influenciador, tem lá Sim. milhões de seguidores, aí fala bobagem, fala coisas, né, que são irresponsáveis, e aí vem com o discurso, não estou aqui para influenciar ninguém. Como assim, gente? É minha Você tá opinião só. É só minha opinião, eu não tô aqui de pra milhões, influenciar parece, ninguém. sabe muito bem. Gente, pelo amor de Deus. Desenhou pra influenciar. Se desenhou pra Você influenciar. tá vivendo disso. É, Você faz uma exatamente. propaganda Nós de estamos alguma coisa. influenciando pessoas com o nosso posicionamento na rede social. Se a pessoa é influencer, ela tá recebendo um patrocínio pra divulgar aqueles joguinhos. Sim. Aqueles joguinhos de aposta. Tá recebendo um patrocínio pra aquilo. E se ela não tem o objetivo influenciar, a empresa cancela o patrocínio. Exatamente. Porque, assim, o objetivo dele não é te vender. Exatamente Enfim. isso. Né? Mas É uma rede de negócios. É uma rede de negócio. Então, assim, basicamente. Negócios advindos da tecnologia, da internet, dessas Tudo. possibilidades. Então, eu acho Eu que não sei assim. como é que a gente tá de tempo. Nossa, já acabou, né? Mas, assim, eu quero fazer uma pergunta aqui específica, que é meio polêmica. Adoro. Meio polêmica. Adoro Vamos lá. polêmicas. A gente falou muito aqui, né? A gente tem que aprender a usar, a gente tem que educar, mas a gente tem que regular. A gente tem que regular a internet, a gente tem que... E aí? Porque esse debate, Boa ele vem pergunta. meio assim... Ele foi muito polarizado, no sentido de Sim. estão querendo tolher a sua liberdade. Sim. É isso mesmo? Bom, isso é bem polêmico mesmo. Eu fiz um vídeo, inclusive, falando disso. Eu fiz um vídeo ontem de deepfake. Eu vou postar semana que vem. E eu falei sobre isso. Porque quando eu trago alguns pontos de consciência para as pessoas, a maior parte vira para mim e fala assim: pelo amor de Deus, quando que vai sair uma lei? Por quê? Cara, e aí, cadê a lei? E aí eu tenho que dizer o seguinte, gente, desculpa, não vai sair, entendeu? Não vai sair uma lei que vai conseguir, não vai. Não E eu vai. falo isso bem tranquilamente. Então, assim, existem várias legislações sendo debatidas, sim. A gente tem PL das fake news, a gente tem que quer incluir a herança digital, a gente tem da inteligência artificial agora que tá avançando bastante. Sim. Só que assim, o que acontece, gente? Nenhuma dessas legislações, por mais que elas saiam, e por isso demorando para sair, porque assim, eu participo dos debates, território. né, lá em Brasília, é algo que não tem fim. Por quê? Sim. Primeira coisa, a legislação, ela não consegue, isso eu falo tranquilamente, assim, eu afirmo, eu não dou certeza de tudo, mas isso eu dou. Ela não consegue acompanhar o desenvolvimento tecnológico. Então, por exemplo, para você regular, você tem que saber as partes técnicas. Porque, por exemplo, assim, eu vou proibir que desenvolva tal tipo de aplicação. Tá, e aí, o que vai ter nessa aplicação? Como ela foi desenvolvida? Quais são os parâmetros e tal? Aí você entra na parte técnica. Aí, quando você entra na parte técnica, que você vai proibir, já lançaram mais 50 mil diferentes. Até a legislação sair, que tem que ser debatida durante meses, pode vir para consulta pública, não dá. É impossível. Então, isso eu falo tranquilamente. E aí, o que acontece? Quando criam-se as leis, que daí a lei, algumas dessas do aumento digital, estavam até para sair, e aí entrou na parte de como que você vai regular. Porque tá bom, a lei vai sair, mas e aí? Vai ter que entrar com processo toda vez para eu poder ter o meu direito? Vai ter uma agência reguladora? E aí, na agência reguladora, você entra num aspecto de muita parcialidade, que daí impede, às vezes, o desenvolvimento econômico. Por quê? A mesma ferramenta que gera benefícios extraordinários é a pessoa que está usando para algo muito ruim. Então, como que você proíbe o desenvolvimento tecnológico que vai te levar como humanidade lá para cima, porque alguma pessoa que imbecil está usando... Então, assim, você está praticamente... Na mesma plataforma. Exatamente, pela mesma ferramenta. Então, não é porque é diferente de, assim, o crime de homicídio, que foi lá e matou, não tem coisa boa, né? Agora, aquela ferramenta sendo usada para, por exemplo, causar assédio, pornografia, é a mesma que sendo usada para levar conhecimento. Então, a gente realmente entra num âmbito muito complexo, por isso que não para. E aí, às vezes, as pessoas, eu pego clientes que falam: mas aí estamos falando da liberdade de expressão. Agora tá bom a liberdade de expressão, mas agora, no meu caso, aqui não tá bom. Porque é isso. Depende do lado que você tá, depende do contexto. Então, fica nesse limbo que, infelizmente, ou vai virar, literalmente, assim, um tribunal privado, que é de você falar: sinto muito, não vai passar mesmo e pronto, que é o que estava se caminhando e que há uma briga gigantesca, porque um tribunal privado faz o quê? Se você faz a rede social se responsabilizar por algumas coisas específicas, que precisa, tá? Eu acho que eles têm que se responsabilizar, mas num nível muito claro, que daqui a pouco eu vou falar. Entendi. Então, o primeiro ponto aqui, você concorda que tem que ter uma responsabilização da rede social até certo ponto? Tem que ter sim, e tem que ter as legislações. Só que as legislações não são o caminho, entendeu? O caminho é conscientização, de todo mundo saber
como utilizar, como se proteger e os impactos. A partir do momento que a gente faz o letramento da sociedade, a gente consegue prevenir um monte de problema. E aí vai ficar só a peneira de quem realmente é ruim, e aí sim a legislação vai ajudar. Se a gente não tem a conscientização e coloca uma legislação, esquece, não vai resolver. De novo. E a legislação ela vai resolver uma parte do problema. Por exemplo, saiu o Marco Civil da Internet em 2014, Sim. que é uma lei pioneira, que é considerada a Constituição da Internet no Brasil, e ele já avançou muito. Só que quando ele saiu, já tinha bilhares de outros problemas. Então, a gente tem uma coisa que é importante de dizer com relação à regulamentação, que antes de ter leis no Brasil, tem o decálogo do CGI, que é o Comitê Gestor da Internet no Brasil, que são 10 princípios que davam base para a legislação da internet antes de legislações existirem. E tem um princípio chama inimputabilidade da rede, que é essa briga maior de todo mundo. Significa o quê? Que deve ali responder pelo ato ilícito quem efetivamente cometeu. Então, por exemplo, a rede social, o Facebook tá lá, tá possibilitando que pessoas se conectem. Ele vai ter que ser responsabilizado por algo que o terceiro fez? Se fosse um jornal, alguém publicando uma notícia falsa no jornal, era o dono do jornal ou a pessoa que publicou a notícia falsa que teria que se responsabilizar? Então entra nesse negócio. Só que, um ponto para concluir. Por que eu acho que a rede social tem que se responsabilizar, mas sem esse tribunal privado, tá? Porque se você fala assim, rede social, você é responsável por tudo e você tem que controlar, sabe o que eles vão fazer? Ou censurar tudo, ou vão receber dinheiro para poder liberar. É privado. Então não vai ter social, não vai ter efetividade nisso. Mas, como eles estão ganhando muito dinheiro nisso, eu acho que a partir de um segundo momento eles são responsáveis por implementarem medidas preventivas. Cadê a conscientização? Sim. Teve a reunião lá que o Mark, né, os donos das redes sociais foram sabatinados, né, por conta da legislação. E aí, Congresso americano, né? Sim, e aí apareceu, assim, por exemplo, que quando tinha algo que era vinculado à pornografia, vinha um aviso assim, talvez esse conteúdo tenha pornografia infantil. E aí embaixo, seguir. Sim, como você tá falando, pode seguir com pornografia infantil, entendeu? Então, assim, isso é uma coisa que eles podem barrar, diferente, entendeu? Então, assim, não tem que dar opção pra pessoa seguir. Se seguir, então, que você seja registrado, que você consiga identificar. Então, assim, alguma coisa tem que ser feita. Então, eles precisam ser responsabilizados por medidas preventivas. Pelo menos isso, porque eles não estão fazendo nada. Eles não estão alertando ninguém. É isso. Então, tá liberado. Tá tudo lá, entendeu? Tem um livro muito recente. Cara, me deu um branco agora do nome do livro, mas eu vou pesquisar e depois vou mandar para os meninos colocarem na edição. Que ele fala justamente isso, né? Que é o registro. Precisa ser registrado, que todo mundo faz em todo lugar, precisa ter lá um repositório. E um repositório que vai ficar assim, você cometeu um crime, aconteceu alguma coisa. Não é isso de privacidade, lá. Não, tá lá. Você fez isso em tal lugar. Mas eu vou trazer depois Mas tem uma ressalva sobre isso, hein? Tem Não, é porque como a gente trabalha, porque essa é a solução que traz mesmo, entendeu? E eu vou dar até um mas exemplo. eu nem sei se é essa a resposta, tá, Não, gente? Eu tô falando assim, que esse livro... Mas e aí a questão da liberdade. Ele discute sobre isso. É importante, porque o que acontece? Privada. A partir do momento que a gente faz o registro, é ótimo para isso, mas primeiro, a gente tem que entender que tem limitação de processamento de dados. Então, é impossível ter de tudo, porque senão a gente tem que, inclusive, ter muito dinheiro para poder processar esses dados. Isso é meio complexo com relação técnica. E o segundo ponto é que, infelizmente, quando a gente tem o registro de tudo, a gente tem um mapeamento das pessoas e isso pode ser utilizado para o mal também. Então, por exemplo, eu falo que o Hitler, ele conseguiu dizimar a população de judeus porque ele tinha um mapeamento de dados físico de onde os judeus estavam. Hoje, no ambiente tecnológico, se você tem todos os registros, você sabe quem é pobre, quem é rico, quem é branco, você pode utilizar isso para... Você mapeia. Então, infelizmente, esses registros também, ele prejudica mais a pessoa boa do que a ruim. Porque o ruim vai usar o VPN. Vai pro embate da intervenção. O ruim vai pegar o seu CPF e vai utilizar. Ele vai pegar a sua conexão e vai utilizar. Então, infelizmente, é muito complexo. Tudo muito complexo. É a medida do remédio e do veneno. Isso, perfeito. Perfeito, é isso. É isso, gente. Mas somos otimistas, tá, gente? Vai funcionar. Vai dar certo. O mundo pode acabar, porém vai dar certo. Vai dar certo. Você começou fazendo essa pergunta e é isso. Hoje a minha missão, né? Eu tenho meu escritório de advocacia, né? Atuo no direito digital, mas hoje a minha missão se tornou combater problemas sociais, que são esses, entendeu? Então, eu tenho soluções específicas para alguns problemas sociais, para a tecnologia ser efetiva, porque eu acredito nela. Eu quero que ela seja a melhor ferramenta para todo mundo, porque para mim foi. Então, só que precisa resolver esses problemas de base. Então, esses problemas de base quase ninguém quer resolver porque não lucra. E eu
decidir resolvê-los para ajudar quem está construindo tecnologia aqui em cima. Então, isso para mim é muito importante e a gente consegue vencer. Só que a gente tem que estar ali compromissada com isso. Então, hoje é meu compromisso e, além disso, também trazer advogados para a área de direito digital, entendeu? Eu tô muito disposta, assim, a ajudar no que puder, porque a gente precisa e eu não consigo. Olha aí, dar alunos conta do sozinha. ICEV, novamente o convite Sim. para olharem Por favor, precisa. para essa área. Olhem para o direito digital, gente. Não é mais tendência, é realidade. Perfeito, Isso. Rainha. Né? Perfeito. Obrigada, Carol. Muito obrigada, Carol. a você. É, gente, Obrigada, vocês estão maravilhosos. Tem conversa aqui para dar esse podcast. Eu sou muito Uma hora feliz de com vocês. Vocês são podcast. muito incríveis mesmo, viu? Ah, Obrigada obrigada. mesmo. Você também. Obrigada. Obrigada, Carol. É isso, gente. Mais um episódio do Conversa Paralela. Vem mais muita coisa pela frente. Fiquem com a gente. Em breve, a gente vai estar, né, em todas as plataformas, Spotify, Apple, etc. Todas essas que querem controlar a nossa vida, inclusive. Mas vamos estar Já juntos demos o aqui. aceite aqui da nossa imagem. Já Obrigada, demos. pessoal. Um abraço. É o jeito. Obrigada, gente. E a gente tá aqui no meio do DNT, no meio da loucura. Amanhã vai ser, eu sei que isso vai ficar meio datado, mas amanhã é a palestra da Carol. E você fica aqui com a gente mais uns dias, né, Carol? Sim, tô muito Obrigada, feliz. volte sempre ao Obrigada. Piauí. Obrigada. E vamos, de verdade, marcar essa palestra do direito digital agora. Vamos sim. Podem contar comigo. Obrigada, viu? Obrigada, Obrigada. meninas.